que todo mundo esteja bem aí, se cuidando. Nossa primeira aula à distância, né? Então, quero desejar a todos aí um bom regresso. Para os colegas que não puderem acompanhar por questão de problemas aí com a internet, computador, tudo mais, eu vou disponibilizar esse vídeo através de um link do YouTube. Então, vocês vão poder acessar esse material mesmo no horário fora de aula, tá? Eu vou fazer todas as minhas aulas dessa forma, tá? Porque eu sei que não é todo mundo que tem a possibilidade de estar acompanhando a aula à distância exatamente nesse horário, tá? Tem pessoas que podem estar aí tendo que trabalhar nesse horário, então eu vou deixar essas aulas durante o período da quarentena aí com esse link lá no YouTube, então vocês podem assistir por lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar durante o horário de aula através do chat. Então, ou através de uma videochamada, se alguém quiser, também pode me chamar e a gente conversa e eu tiro as dúvidas de vocês. Opa, desculpa. E aí é o seguinte, então dessa forma assim, eu espero tentar minimizar um pouco essa questão aí de quarentena. Eu sei que não é o melhor dos mundos, eu também não gosto desse tipo de aula, né? Assim, é muito mais prazeroso, tanto para vocês quanto para mim, para a gente esteja junto lá e ter aquela interação lá da sala de aula, né? Então, isso é muito, muito saudável, muito gostoso de estar junto. Mas, infelizmente, a gente não pode fazer isso agora, a gente tem que pensar na saúde de todo mundo e torcer para que isso termine o mais rápido possível. Então, além das aulas no YouTube, eu vou mandar também um material, provavelmente através do e-mail institucional, tá? Se por acaso alguém não está tendo acesso ao e-mail institucional, se vocês quiserem jogar no grupo, também não tem problema. E eu vou mandar uma atividade também através do Google Drive. Então eu vou deixar o link também para vocês e eu vou dar um prazo até a quinta-feira da semana que vem, tá? Então nossa aula é na sexta-feira, até na quinta-feira da semana que vem vocês podem responder lá a atividade. A atividade eu vou colocar hoje um pouquinho mais no final do horário aí, porque eu ainda estou elaborando ela, tá bom? Mas vamos lá. Então nossa disciplina, né, para quem não lembra, é anéis elásticos, né? Elementos de máquinas 1, tá? E hoje o tema da aula vai ser sobre anéis elásticos. É uma aula bem curta, se nós estivéssemos em sala de aula, nós faríamos lá uma atividade prática junto com essa atividade escrita ali, ver alguns materiais, tá? Mas eu coloquei fotos aí no material e eu acho que dá para a gente tentar entender. Se tiver alguma dúvida, só me contactar. Então tá bom, vamos lá, anéis elásticos. Pessoal, os anéis elásticos, o que eles são? É um elemento de máquinas que ele serve para fixar peças com esforços axial. O que é o esforço axial? É esse esforço que tem no sentido, tá, horizontal da peça. Então, é muito colocado em eixo. Tá? Então, eu tenho um eixo, ele vai ser fixado num determinado furo, e eu preciso que esse eixo não se mova, que ele permaneça no mesmo lugar. Só que eu não posso impedir o eixo dele girar, ele tem que ter o giro, né, dele. Então, como é que eu fixo aí? Eu não posso colocar um pino, não posso colocar um parafuso, né? Então, eu não posso soldar, né? Se eu quero que ele se movimente, que ele gire, como é que eu vou fazer isso? Então, para isso existe esse elemento de máquinas chamado anel elástico. E o anel elástico, ele pode ser tanto para eixos, então ele tem essa configuração externa aqui, ó, tá? Então, nesses dois pontos aqui, ó, nesses dois furos, eu vou introduzir aqui a ponta do alicate, um alicate apropriado, tá? Ele vai abrir o anel elástico e eu vou encaixar ele justamente aqui, ó, no canal do eixo, tá? Justamente nesse ponto aqui, ó. E se eu tiver que ser um eixo embutido, como é que vai ser? Aí eu tenho um anel elástico para furo, tá? Aí o sistema é um pouco diferente. O alicate que eu utilizo aqui é um alicate que, ao introduzir nesses dois furos, eu vou fechar o diâmetro, tá? Eu vou comprimir o anel elástico, tá?
e introduzir ele dentro aqui do canal no furo. E aí ele vai ajudar a fixar a peça. Então, é um elemento de máquina que ele facilita muito a montagem e a desmontagem dos componentes. Então, facilmente eu consigo. E outra coisa, ele tem que ser lubrificado, tá? Não pode ser a seco, não, porque senão ele é constituído de um material que chama aço mola, tá? Que é bem resistente, ele tem a capacidade de sofrer deformações pelo calor, né? Então ele vai dilatar também. E dentro da configuração dele já está dimensionado essa dilatação, só que se ele for submetido a um atrito muito grande, isso vai promover um aquecimento desse material, além do tempo, né? Além da temperatura, desculpa, além da temperatura para a qual ele foi projetado, e aí pode acontecer que o esforço que está sendo recebido pelo eixo acabe fazendo com que o anel elástico seja expulso ou da canaleta aqui, ou do eixo dele aqui, do furo, e aí vai acabar soltando o eixo aí do componente das máquinas, tá? Então, tem que ter uma lubrificação, tem que ter um cuidado aí com esse material. Então, tá aqui, ó, uma outra visão, tá? Então, aqui eu tenho uma peça em corte, tá? Então, tem um eixo aqui, eu tenho um sistema aqui de roletes, tá? E aí o anel elástico tá travando aqui, ó. Então, esses dois pontos aqui, ó, é o anel elástico em uma perspectiva de corte no desenho, tá? Então, é como se eu estivesse cortando a peça aqui, ó, no meio, tá? Então, eu consigo ver aqui, ó, isso aqui seria o material aqui, ó, tá? Isso aqui seria o rolete, tá? Aqui o eixo e o anel elástico aqui, ó, segurando. Se eu tiver que tirar esse conjunto, essa peça daqui, o que eu faço? Eu venho com alicate, vou abrir o anel elástico naquele ponto aqui, ó, vou voltar aqui, ó, vou abrir aqui, ó, colocando o alicate nesses dois pontos. E aí eu retiro o anel elástico e consigo tirar a peça. A mesma coisa aqui, ó, tá? Eu tenho uma peça tá embutida, tenho um eixo, tá? E aí eu tenho um anel elástico aqui, ó, segurando ele, tá? Aqui, ó, um outro anel elástico interno, tá? Então eu tô fazendo a fixação da peça dessa forma. Esses aqui, ó, são os tipos de alicates utilizados. Então veja que é um alicate de bico curvo, ó, tá vendo? E tem esse aqui, ó, que o bico é reto, só que é bem fininho na ponta. Então, como é que ele funciona? Esse bico curvo aqui, ó, ele vai se encaixar naqueles dois furos, tá? Eu vou abrir e vou encaixar aqui, ó, no meu eixo aqui, ó, no caso está segurando, o eixo aqui está apoiando o conjunto de engrenagem. Aqui, ó, uma outra imagem que facilita aqui um pouquinho mais de entendimento, ó. Então, ó, eu vou fixar os dois pontos aqui, abro e consigo retirar ele e desmonto o conjunto. Se precisar depois, eu encaixo a peça novamente e faço a fixação dele. Bom, então esses aqui são os elementos. Esse aqui é o mesmo alicate, só que agora, em vez dele estar para baixo, estou mostrando ele aqui para o lado de cima, aqui, ó, para que vocês consigam visualizar melhor aí essa ferramenta aí. Bom, assim como todo elemento de máquina, pessoal, os anéis elásticos eles recebem uma normatização, tá? Então, os anéis elásticos eles têm uma norma e de acordo com o tipo de anel elástico é uma norma diferente. Então, no caso de anéis para eixo de 4 até 1000 milímetros, ele vai seguir a norma de IN 471, tá? E aqui nesse desenho nós conseguimos ver aqui com bastante clareza, ó, que eu tenho alguns elementos aqui, ó, para determinar, inclusive, quanto que o meu material deve exceder para apoiar o anel elástico. Não é quando eu vou montar um eixo e eu vou fazer essa canaleta para apoiar o anel elástico, eu tenho que deixar um material
que ele é dimensionado de acordo com essa norma e ele segue essa regra. Então, eu vou ter o valor D1 é o diâmetro interno o diâmetro externo do eixo. Tá aqui, ó. O D2 é o diâmetro interno do anel elástico. Então, a conta ficaria aqui, ó, D1, que é o diâmetro externo do eixo, menos D2, que é o diâmetro interno do anel elástico, que seria essa dimensão aqui, ó, dividido por 2 vezes 3, tá? Esse valor que sair daqui, essa resultante daqui, vai ser essa espessura que o material vai ter que ter aqui, ó. Por que tem que ter isso? Porque eu estou recebendo um esforço axial aqui, ó, no sentido horizontal do eixo, tá? E eu preciso ter material aqui que consiga dar apoio, suporte para o esforço que o anel elástico está sofrendo. Se esse material for muito fino, o que pode acontecer? Pode acontecer de romper e acabar saindo. Ele vai acabar rompendo o anel elástico, estragando e acabar saindo. Aqui, ó, é um outro modelo de anel elástico, só que agora ele é regido pela norma DIN 742. E ele serve para furos de 9 a 1000 milímetros. Tá vendo? Esse daqui, ó, é para furo, tá? Então, o anterior era para eixos e esse aqui é para furos, tá? Aqui, ó, um anel para seção circular de 4 a 390 milímetros e que recebam poucos esforços, tá? Então, aí no caso, eu não tenho tanto esforço axial. O esforço aqui não é no sentido aqui, ó, do eixo X aqui da linha horizontal. Geralmente, quando eu utilizo esse tipo de anel elástico, o esforço é mais no sentido vertical, tá? Então, é um esforço que vem por cima. Então, aqui no rolete, aqui, ó, é onde é apoiado mais esforço. Então, não tem necessidade de um material tão robusto nesse caso. Aqui um outro tipo de anel elástico, tá? Que eu também posso fazer abertura. Esse tipo de anel elástico, do tipo RS, ele é bem comum, viu, pessoal? É encontrado aí com bastante facilidade. Uma coisa interessante aqui, ó, um detalhe. Nos outros desenhos não dava para demonstrar muito bem, porque eram desenhos pequenos. Então eu peguei essa imagem aqui e dei um zoom para mostrar para vocês que existe um ponto certo para colocar o anel. Ele tem lado certo para ser colocado. Quando eu vou colocar o anel elástico, pessoal, ele tem uma parte que ele é chanfrada. Essa parte chanfrada, ela fica voltada para o lado interno. A parte que não é chanfrada, ela apoia aquele material que está excedendo, né, o anel elástico. Que o anel elástico vai ajudar a suportar os esforços axiais. Por que é assim? Porque se eu montar ao contrário, o que vai acontecer? Como ele recebe esforço axial, no sentido aqui, ó, do eixo X, né, da linha horizontal, se eu colocar a parte chanfrada ao contrário, o que vai acontecer? Ele vai acabar se desgastando aqui na borda e o esforço vai fazer com que ele seja expulso dessa canaleta, tá? Isso serve principalmente aqui no caso de furos, tá? Essa é a questão da colocação. Então, muitas vezes é feita a colocação, a montagem da peça. Na hora a pessoa não toma uma atenção maior aqui com relação a isso. E aí pode acontecer de, se o esforço for maior, acabar expulsando o material. Então tá aqui, ó. Esses dois quadros aqui mostram bem a diferença entre o anel elástico para furo, tá? Que eu já mencionei para vocês aqui, ó. Eu vou introduzir o alicate aqui, ó, e ele vai diminuir esse diâmetro e ser alojado aqui, ó. E aqui, ó, para eixo, eu vou colocar o alicate aqui, vou abrir a dimensão do furo e eu coloco e consigo envolver ele nessa canaleta. Aqui, ó, tem um detalhe aqui, ó, do ponto em que você vai fazer a utilização do alicate. Para anéis elásticos, para furos, né, de eixos, né, que vão usar anel elástico com diâmetros de até
9 milímetros, tá? Eu vou usar esse modelo aqui, ó. Para os demais, eu uso este modelo aqui, ó. Isso aqui é porque são diâmetros muito pequenos, então eu preciso que esse anel elástico aqui, ó, ele tenha um furo só aqui, ó. É um bico mais fino e eu consigo abrir ele, tá? Então, tem essa configuração aqui. Bom, e para que a gente consiga utilizar o anel elástico, existe uma tabela. Então, como é que funciona essa tabela? Ó, primeira informação que eu tenho que ter é a informação do diâmetro D1, que é o diâmetro do quê? É o diâmetro do eixo. Tá? Então, ó, nessa coluna, tá? E nessa coluna, ó, essa tabela aqui está dividida em dois. Ó. Aqui vai seguindo de D1, ó, começa com 4, 5, 6, 7 milímetros e vai embora. Depois eu tenho aqui, ó, D1, que começa 34, 35, 36, tá? A tabela é maior, eu cortei ela porque ela ficaria com os números muito pequenos aí se eu colocasse ela inteira aqui na imagem, tá? Mas no material de vocês a tabela está completa. Então, eu vou identificar qual é o diâmetro externo do eixo, então eu vou pegar o paquímetro, vou lá medir e vou determinar lá, qual que é o diâmetro externo do eixo. É 5 milímetros. Legal. Então, eu já sei que as informações que eu vou ter para dimensionar o meu anel elástico vão estar nesta linha. E aí, como é que funciona? Ó, a primeira coluna aqui, ó, o S, se refere aqui, ó, à espessura do anel elástico. Então, o anel elástico ele vai ter que ter, aí, no caso, 0,6 milímetros de espessura. Então, essa daí é a primeira informação que nós vamos ter. Depois, qual que é a segunda? O D3. O D3 é o diâmetro interno do anel elástico, que no caso aí vai ser de 4,7 milímetros. Depois, eu vou ter o A. Qual que é o A? O A é essa altura aqui, ó, da orelha do anel elástico para poder fazer a fixação através do alicate, tá? Tanto aqui quanto aqui, ó, é o mesmo valor. Que aí no caso é um valor aproximado aí, ó, de 2,2 milímetros. Depois eu tenho o valor B, que está aqui em cima, ó, que é essa dimensão aqui, ó. É a dimensão externa menos a dimensão interna. É a espessura aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó, tá? O D5 é o diâmetro do furo onde vai ser alojado o alicate, ó. Então ele é igual, ó. Então aqui no caso vai ser um diâmetro de 1 milímetro. E o D2 está aqui, ó, 4,3, que é essa diferença aqui, ó, da altura entre o eixo externo, tá? O diâmetro externo do eixo, tá? E o canal. Então tá aí, ó. Então, o D2 aqui, ó, que é o diâmetro aqui, ó, vai ser de 4,3 milímetros. Então, veja só, o diâmetro era de 5 milímetros, o diâmetro interno do canal vai ser de 4,3. Ou seja, eu tenho uma diferença de 0,7. Esse 0,7 dividido por 2, né? Que é 0,35 aqui em cima e 0,35 aqui embaixo. Para saber lá a espessura, que eu já mencionei com vocês, é a mesma forma. Então, tá aqui, ó, o diâmetro externo menos o diâmetro interno aqui, ó, dividido por 2 multiplicado por 3. Tá? E o M é a espessura, né, do canal onde vai ser alojado o anel elástico, que é de 0,7. Então, veja que o canal tem 0,7, o S, que é a espessura, é 0,6.
Então, existe uma pequena folga entre o anel elástico e o canal onde ele vai ser alojado. Por que existe isso? Porque quando o elemento estiver em movimento, o que vai acontecer? Vai ter atrito, vai ter calor e ele vai expandir. Então, o anel elástico ele vai receber um aumento da sua dimensão, ele vai expandir. Então, ele vai ficar justo aqui. Se isso não for respeitado, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai ter um atrito maior, vai exceder a temperatura em que ele foi projetado e ele vai acabar se desgastando mais rapidamente. Pessoal, esse outro quadro aqui também mostra um anel elástico, agora só para furos. A ideia é a mesma, tá? Então tá aqui, ó. Eu vou localizar aqui, ó, primeiro D1, tá? Então, que é o diâmetro interno do furo. Olha lá, tá vendo? Ó, D1 é o diâmetro interno do furo. Então, eu vou lá, pego o paquímetro, meço lá e deu lá, vamos supor, um diâmetro de 40 milímetros. Estou usando a outra parte da tabela. 40 milímetros é o diâmetro. Então, todas as informações vão estar nesta linha. Tá? Então, o S é a espessura, não muda nada. O D3 aqui, ó, é de 43,5 milímetros. Pessoal, tem um detalhe aqui nesse desenho, deixa eu corrigir, ó. O D3 aqui, ó, que está dimensionando aqui, ó, é esse valor que está aqui, ó, que está marcando o D5, está errado isso aqui, ó, tá? Esqueci de corrigir aí o desenho, mas é esse D5 aí que está mostrando o diâmetro externo do anel, desse anel elástico, ele se refere ao D3 aqui da tabela, tá bom? Aí o A tá aqui, ó, que é a altura aqui, ó, dessa orelhinha para poder fixar através lá do alicate. O B, que é a espessura de 4 milímetros, está aqui, ó. A espessura é essa dimensão aqui, ó, tá? Aqui. O D5, agora sim, ó, o D5 tá correto agora, 2,5. O que é esse 2,5? É o diâmetro aonde eu vou colocar o alicate aqui para poder fechar esse anel elástico e introduzir ele dentro dessa canaleta. O D2, que é o diâmetro máximo, né, do anel elástico, é o fundo da canaleta. Então, é onde eu vou fechar o meu anel elástico, vou introduzir ele aqui e ele vai ocupar esse espaço. E o M, que está aqui em cima, que é a última coluna que tá da tabela, que vai dar 1,85, tá? E que ele tem aí uma pequena diferença em relação à espessura, exatamente pelo aquele conceito que eu já comentei com vocês, que é no caso do movimento, ele vai aumentar a temperatura e vai expandir, e aí precisa ter uma pequena diferença aí para que ele não tenha um desgaste prematuro, tá bom? Então, pessoal, por hoje é isso aí. Dá uma olhadinha lá no material que eu deixei para vocês e qualquer coisa é só entrar em contato comigo aí para a gente sanar as dúvidas. Valeu? Um grande abraço a todos e um bom final de semana aí. Valeu!